Oi, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de descarte de um narcisista. Se você identificou, né, que você está se relacionando com uma pessoa que tem muitos traços, né, de personalidade narcisista, é, provavelmente você começou a perceber, né, que era uma relação abusiva, era uma relação que tirava o teu poder pessoal, que te invalidava, humilhava e te deixava numa situação em que você não tinha mais saída. E o que acontece? Quando você toma a decisão de terminar, né, esse termo é usado como descarte, e essa pessoa, né, o narcisista, ele sente uma dor, né, lógico, ele sofre muito, mas ele não sofre porque ele perdeu, né, uma relação, ele perdeu um amor, é pelo descarte, né, por como assim essa pessoa não me quis. E aí o que acontece? Ela já começa a procurar, isso se ela já não tem, né, entre as pessoas que ela conheceu do passado, outras pessoas em paralelo ao relacionamento que ela tinha com você, ela começa a entrar em contato com essas pessoas para ela obter uma nova fonte de suprimento, né? Quando a gente fala suprimento, a gente se refere à energia, atenção, sexo, cuidado, né, preocupação, né, aquilo tudo que faz parte, né, do amor. Mas para ela não é vista como amor, né, como uma coisa que ela retribui, que ela entrega, né, com reciprocidade e de boa vontade. Ela sente que ela só precisa receber isso, né, mas ela não precisa entregar. E quando ela faz, né, esse jogo mental, né, para ela poder vampirizar, né, a outra pessoa, ela acaba se sentindo melhor ainda, né? Porque ela sente que ela conquistou isso, ela conseguiu isso de alguma forma. E ela não se preocupa, né, com relação aos sentimentos da outra pessoa, ela não tem essa empatia, né? Ela não consegue. Tem algumas pessoas, a maioria dos narcisistas, eles também são sádicos. Então, os sádicos, eles têm prazer, né, no sofrimento da outra pessoa. E por isso elas, não é que elas provocam para fazer sofrer, né? Elas provocam o sofrimento porque elas estão pensando só nelas, né? São pessoas extremamente egoístas, que elas têm uma visão imatura, né, dos sentimentos. É como uma criança que ela acha que o mundo inteiro é ela, né? Ela acaba focando muito, né, nesse comportamento egóico, né? Dela achar que tudo gira em torno dela, ela merece tudo, ela tem tudo de bom, e isso já é o suficiente para as outras pessoas quererem ficar, né, com ela e entregar, né, tudo que tem e o que não tem, né, o sofrimento que ela considera de certa forma um amor, a toda a energia positiva, né, que ela cultivou, que na frequência dela, na energia no sentido de alegria, né, alegria de viver, de prazer, de a vontade, né, de realizar os próprios sonhos. Então, ela acaba sugando isso porque ela não se sente capaz de sentir isso naturalmente. Então, ela sente através, né, da energia da outra pessoa. O problema é que a outra pessoa vai entregando isso sem ter retorno, sem ser uma coisa equivalente, né, que uma relação saudável, o que é? Você estende a mão até um lado, a outra pessoa estende a mão até o outro, tá tudo bem, né? Acaba compartilhando um amor que transborda. Numa relação tóxica, né, e com o narcisista não tem como ser diferente, você estende a mão até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, e a outra pessoa não faz nada, né? Só no começo. No começo ela faz. No começo ela tem um processo que a gente chama de love bomb, que é o bombardeio de amor, onde ela te agrada, ela adivinha teus pensamentos, ela elogia todas as coisas em você, até as coisas que você nunca gostou, né? Ela parece que adivinha, ela faz uma leitura muito específica, assim. E ela, por quê? Porque ela te idealiza. Não é que ela mente ou que ela não admira realmente as coisas que ela elogia. Ela te vê como uma pessoa perfeita, né? E aí ela te elegeu, né, pra estar ali com ela. Mas na verdade ela não consegue te ver realmente. Ela não consegue ver as tuas limitações, ela não consegue perceber, né, os teus desafios como pessoa. Ela não está disposta a te ajudar com nada na tua vida, no sentido de incentivar, de dar apoio, de estar ali, né, para o que der e vier, aquilo que a gente espera quando a gente tem um companheiro.
E aí, isso pode, eu tô falando masculino, né, porque é mais fácil, mas tem mulheres narcisistas também. E aí, depois dessa love bomb, a pessoa fica completamente apaixonada, né? Ela acaba se apegando muito profundamente sexualmente, então ela começa a disparar químicas do cérebro que ela fica viciada nessas químicas. Então é muito difícil para poder se soltar, né, desse apego todo. E aí você começa a confundir, né, com amor, porque são as mesmas químicas, né, do processo de paixão, de amor durante o love bomb. E aí depois, para você poder ter novamente, né, aquelas mesmas sensações proporcionadas no início da relação, você acaba se humilhando, subjugando, aceitando coisas que são indignas, se desrespeitando mesmo, né? Se coloca num papel assim degradante para poder ter migalhas de afeto, migalhas de atenção. E não é raro, né, que aconteçam situações de inversão de culpa, né, que o narcisista ele chega para você e ele faz alguma coisa errada, por exemplo, ele te traiu. E aí fala que não, você tá errado porque você invadiu a privacidade e viu uma carta, uma mensagem, um e-mail, sendo que em alguns momentos ele até, por autossabotagem, ele deixa isso à mostra, né, porque ele gosta de fazer sofrer, porque ele se sente amado assim, ele tem um padrão assim. Né? E o narcisista ele tem esse padrão porque na infância provavelmente ele sofreu, né, um tratamento de hostilidade. Os pais eles esperavam muito daquela criança, não tinha nada que ela fizesse que era o suficiente, tudo o que ela fizesse era pouco. E aí o que acontece? Ela fica numa frustração, né, uma frustração meio profunda no sentido de tudo que ela fizer não vai adiantar, né? Ela nunca vai conseguir alcançar o que os pais esperam dela, né? Porque essa expectativa ela é tão alta que ela é impossível. E acaba gerando uma frustração muito grande, né? Dela com ela mesma, dela com a vida, porque ela não se sente validada, ela se sente rejeitada. Então o que acontece? Ela tem uma tendência a não acreditar nela mesma, né? Ela fica com uma autoestima muito baixa. E aí ela cria um artifício, que é esse transtorno de personalidade narcisista, e tem pessoas com um grau maior, outras menor, mas a gente consegue perceber traços assim bem, é só estudar um pouquinho, ver um pouquinho de vídeo, ler um pouquinho que você já começa a identificar nas pessoas e em você também, né? Quando houve essa hostilidade. E aí ela cria esse transtorno para ela se proteger. Então ela vai para o extremo oposto. Né, ela começa a ter uma ilusão de que ela é o máximo, de que ela merece mais do que os outros, de que ela está acima do bem e do mal, que ela está acima das leis, né, no sentido de leis universais, né, de causa e efeito. Ela não se preocupa, ela não tem responsabilidade afetiva, ela não tem compromisso, né, com a outra pessoa, com as emoções, os sentimentos, aquilo que ela cultiva, aquilo que ela dá a entender. Então são pessoas que normalmente elas iludem, elas mostram imagens, elas mandam localização, elas falam, mas deixam as coisas com meias palavras. E a outra pessoa cria uma expectativa de estar ali, mostra, né, como o mundo dela é maravilhoso, até o ovo frito que ela faz é melhor do que de todo mundo. E ela tem uma ilusão, né, de superioridade que ela consegue vender isso para as pessoas, né, naturalmente na energia dela. E a outra pessoa acaba se sentindo sempre insignificante, né? E mesmo que sejam coisas bobas, assim, coisas mínimas. E aí os dois acabam entrando nesse jogo de ilusão e acaba gerando uma sensação também de insuficiência, né? De que a outra pessoa nunca vai alcançar, no sentido de ser bom o bastante para estar ali do lado. Mas ao contrário, né? E aí ela se culpa, né? Tô fazendo tudo errado, não tô dando conta. Acaba com a autoestima de quem tá junto, né? E aí depois ele passa um tempo, ele vai atrair outras pessoas, vai ganhar mais desse suprimento, dessa atenção por meio desse artifício, isso vai se repetindo, né? Por meio de relacionamentos superficiais. Enquanto isso, você vai se recuperando, né? Recuperando a tua energia, vai fazer uma terapia, você se desapega. Na hora que você tá bem, o que acontece? O narcisista volta. E aí ele suga mais um pouco daquela energia. Então, é isso que acontece. São ciclos, né? Ficar atento e vai percebendo aí se você já viu algum traço desses.